Olá, nós vamos continuar estudando a carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos no capítulo 6. Na semana passada eu li rapidamente um pequeno trecho que eu queria dedicar mais tempo. Quando Paulo diz assim: oferecei-vos a Deus como vivos, provindos dos mortos. Cada palavra de Paulo, ela tem uma intenção, né? A gente já tem falado aqui do significado de vida e morte nos textos sagrados, né? Nos textos bíblicos, que tem uma relação não de morte física, mas de morte no sentido de afastamento de Deus. Então, quando ele diz, oferecei-vos a Deus como vivos, provindos dos mortos, a gente pode, no mínimo, pensar em duas interpretações. Em uma primeira, a gente pode pensar que esses mortos somos nós mesmos, né? Porque nós estivemos afastados de Deus e muitas vezes nos afastamos ainda no nosso cotidiano, em alguns momentos, fazemos a busca em outros, né? Varia muito. Mas nós também vivenciamos pontos mortos, digamos assim, dentro do nosso psiquismo, dentro do nosso perispírito, né? Que é essa marca espiritual relacionada com o nosso corpo físico. Então, nessas questões de morte, naqueles pontos em que a gente, por exemplo, não perdoou, em que a gente ainda não conseguiu enfrentar algumas questões, ou em que a gente não conseguiu resolver, enfim, né? São pontos mortos, né? Mas como o nosso psiquismo, como a subjetividade humana é muito complexa, nós temos vários lados. Tem um lado nosso mais bondoso, tem um lado mais competitivo, tem um lado mais maternal, tem outro mais displicente, enfim. Dentro desses vários lados, alguns já são vida, já estão relacionados com Deus, e outros ainda estão no erro, ainda estão obscuros, às vezes até para nós mesmos, né? Então, acho que nesse ponto a gente pode pensar uma interpretação. Oferecei-vos a Deus como vivos, né? Esse nosso lado que consegue se conectar com Deus, é Ele que vai se oferecer. Uma outra possibilidade da gente pensar nessa parte tão forte, né, que ele diz, é pensar no mundo que a gente está, nos grupos que a gente passa, na atualidade, nos pensamentos, né, que rondam socialmente, nas ideias, como sendo, às vezes, bastante desconectadas ainda da verdade divina, né? E isso dá, realmente, olhando só pelos olhos da matéria, assistir à morte de uma criancinha, assistir uma tragédia, não tem sentido, né? Mas quando a gente olha com os olhos do espírito, que vê nessa cena difícil uma página de um livro que é muito mais extenso, né? Que tem capítulos anteriores e que tem capítulos seguintes, então a gente vê um senso de continuidade. Mas como esse pensamento ainda é pouco frequente, muitas vezes a gente, diante das dificuldades sociais ou individuais, a gente se afasta de Deus, né? Então acho que a gente também pode pensar nisso. Grande parte do nosso meio circundante ainda não consegue se conectar, né? Grande parte de lados dentro de nós mesmos ainda também não consegue se conectar, mas existe vida, existe conexão com Deus, né? E aí ele fala, e oferecei vossos membros como armas de justiça a serviço de Deus. Esse trechinho aqui, se for mal interpretado, pode ser lido como a favor da arma, né? Do armamento da população. E é lógico que não é disso que Paulo está falando, basta a gente olhar para a vida dele. A vida nossa, quando ela é vivida de forma muito intensa, honesta, com seus sacrifícios, ela já é um espelho vivo das nossas ideias, né? Então, a justiça divina não é a justiça do olhar humano, não é a minha justiça, não é o meu senso de justiça. A justiça divina considera esse livro grande, que é a vida de um ser humano, né? Que tem vários capítulos no passado, vários no futuro, que não estão escritos ainda, né? Mas que a gente sabe que caminha para a evolução, né? O final, digamos, é a chegada ao espírito puro,
Esse é o final, né? E a justiça é fazer esse caminho ser percorrido, não com dureza, né? Porque acho que foi essa leitura que nós fizemos, né, dos textos mais antigos, né? A gente pensava num Deus bravo, né? Um Deus que pune, mas a gente vai aprendendo com o Espiritismo que o Deus, né? Não é nem o Deus, né? Não é uma pessoa, não é é Deus, né? Kardec coloca que é Deus, não quem é, que é uma inteligência, né? Nem sempre a gente está pronto para entender essa ideia, mas Deus está completamente conectado com tudo o que envolve a criação, pelo amor, não só pela justiça, mas pelo amor, né? Pela caridade, que é a prática desse amor. Então, isso é estar a serviço de Deus pela justiça. E o pecado não vos dominará, porque não estáis debaixo da lei, porque não é mais sob a graça. Então não basta obedecer o que é certo e o que é errado. É preciso estar conectado com a vontade divina. Essa é uma conexão que a gente faz pelo nosso coração. A gente conversa mais semana que vem.